Eu não sei os irmãos, mas a pergunta de hippie, de pequeno grupo, de célula, uma das perguntas que mais é feita, português, correto? É sobre Velho Testamento. Porque os irmãos têm uma dificuldade enorme de entender, parece que são dois deuses. Parece que é um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Quem já pensou assim, diga amém? Pode falar a verdade, irmão. Quem teve dificuldade de ver um Deus amoroso no Velho Testamento, diga amém. Muito difícil ver um Deus que manda matar. Muito difícil ver um Deus que dá ordens a princípio absolutamente sem sentido, como por exemplo, não coma camarão, não coma coelho. Parece que é uma preocupação que não faz sentido. Ou um Deus que diz que se você não lavar a mão antes de comer, você está pecando. Ou um Deus que manda guardar dias e meses. E eu não sei no seu hippie, mas nos hippies que eu participo, quase sempre, quase toda semana, inclusive, tem esse questionamento. De gente que lê, né? Gente que não lê não pergunta nada. O pastor Eros fala isso, que se você não tem dúvida sobre um assunto, ou você sabe tudo ou você não sabe nada. Qual é a sua dúvida sobre física quântica? Nenhuma, porque você não sabe nada sobre física quântica. Então você chega no começo do hippie e pergunta qual é a sua dúvida, o irmão fala assim, não tem dúvida nenhuma? É porque o irmão sabe tudo ou não sabe nada, mas geralmente não sabe nada. E aí, irmãos, quando começa a lei despertar para isso, começa a ter dificuldade de harmonizar. Isso é bom, isso é legal, leva o irmão, desperta o irmão a procurar. Então qual é o objetivo de Deus no Velho Testamento? Qual foi a intenção de Deus quando você começa a ler de Gênesis até o último versículo do livro da Malaquias, o último versículo, livro da Bíblia, do Velho Testamento? Qual foi o objetivo de Deus? Como é que Deus construiu a relação com o homem? Primeira coisa que você precisa entender é que a revelação de Deus, de quem Ele era e o que Ele queria, foi progressiva. Então Ele começou com um povo bárbaro, no deserto inclusive, ou antes dele, mas um povo bárbaro, e começou a ensinar para esse povo o que era ser gente. Porque você tinha um povo que se matava, se destruía, que não estava preocupado com valores egípcios loucos, antes disso também, povo gente de tudo quanto é tipo. Aí Deus fala assim, galera, deixa eu ensinar para vocês o que é que vocês devem ser e não estão conseguindo. E aí as leis que ele dá são leis para revelar princípios de Deus para esse homem que está caído. Aliás, quando você vê Deus mandando matar, mas o povo já matava gente o tempo todo. Então a questão não é que ele manda matar, é o que ele está ensinando quando ele manda matar só aquele tipo de gente. O que ele está ensinando a fazer com relação à postura, com relação ao povo inimigo. É isso que Deus está ensinando no Velho Testamento, através de um homem, depois de uma família e uma nação, que é o povo judeu. Qual é o princípio que Deus está ensinando para um povo bárbaro quando ele manda lavar a mão antes de comer? Higiene, é um bom princípio. A gente está sendo delicado. Qual é o princípio que Deus está ensinando quando ele divide a terra, por exemplo, e isso é de você, isso é de você, isso é de você? Qual é o princípio disso? Repartir, ensinar a repartir, o que é do outro é seu do outro. Deus está formando um povo. Qual é o princípio que ele fala sobre adultério? Não pegue a mulher do outro. O que ele está ensinando? Fidelidade, respeito. Entende que por trás das leis de Deus, que parecem leis sem sentido, existe um Deus amoroso que está ensinando o homem a ser o que era para ele ter sido lá atrás em Adão, a partir de Adão. Então Deus pega um povo totalmente perdido e caído e começa a ensinar isso para o povo. Quando ele manda, por exemplo, matar os inimigos, o que ele está ensinando? Qual é o princípio de Deus? Não flexibilizar o pecado, ser um povo separado, um povo que, ainda que esteja, não se relaciona com o pecado. Mas ele lembra que ele está tratando com um povo bárbaro, que acabou de iniciar uma jornada com ele. Aliás, é assim com a gente também. Quando Deus
transformou o seu coração, ele começou a te mostrar, através do Espírito da palavra dele, coisas que você antes nem imaginava que era daquele jeito, ou não é verdade? Só a Dora que acha que é verdade. Com você não foi assim? Quando você creu, Deus não começou a te confrontar? E te ensinar, isso não é coerente para você. Não faz mais sentido gatonete na sua casa. Não, não é? Quem tem ainda, irmãos, misericórdia. Mas o Espírito Santo vai revelar para você. Deus começou, quando você creu, ele começou a te ensinar que não fazia mais sentido aquela amante sua de vez em quando. Mas ele começa uma jornada assim que começou com um povo lá atrás. E Deus, ensinando o homem a ser o que ele deveria ser, até quando? Até Jesus. Você tem em Jesus a extrema revelação do gabarito de Deus ao homem. Você quer saber o que você tem que ser? Olha para Jesus, amém? Depois de Jesus, não tem mais nenhuma revelação diferente. Mas até Jesus, a revelação foi progressiva. Você não vê, por exemplo, Deus falando de diabo no Velho Testamento muito pouquinho. Ele vai falar isso mais claro a partir de Jesus. Porque o povo não entendeu uma folha. Ele vai usar exemplos do rei da Pérsia, que era o inimigo, mas ele não fala do diabo, ele não fala de Lúcifer, ele não trata disso no Velho Testamento de forma tão clara. Porque a revelação foi progressiva. Até Jesus, o power da revelação, quem nós devemos querer ser iguais. Amém, queridos? Deu tão certo esse projeto de Deus de se revelar a partir de um povo, deu tão certo isso, que hoje não existe nenhum povo que ache que é bonito o assassinato, por exemplo. Não existe nenhuma nação que ache que é bonito você matar um inocente. Não existe. Mas ele acha que não é inocente, até ela falou do povo islâmico. Mas ele acha que os cristãos são culpados, por isso que eles matam. Infiéis e tudo isso. Mas não existe um chip no coração do homem que Deus forjou através de um povo ao longo dos 3.500 anos, mais do que isso, ao longo dos 4.000 anos, que funcionou tanto que não existe nenhuma nação que acha que é bonito você pegar a mulher do que não é sua, por exemplo. Ainda que não consiga não pegar a mulher que não é sua. Ainda que não consiga não matar. Ele vai matar porque ele não consegue agir diferente. Mas que ele sabe que é errado, ele sabe que é errado porque Deus se revelou através de um povo. Até aqui, amém? Está confuso, pastor Eros? Todas as leis, inclusive civis, a irmã Dir está falando, também, grande maioria, deriva das leis de Deus. Muito legal. E aí, irmãos, quando você chega lendo a Bíblia, você chega em Levítico 25, ele vai falar de um negócio muito legal, muito interessante, que é o ano do jubileu. Quem aqui já ouviu falar do ano do jubileu? 4 pessoas? 7 pessoas? O ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Eu não vou abrir para perguntas, para definições, mas eu vou dizer. A cada 50 anos, tinha um ano inteiro em que algumas coisas aconteciam. Presta atenção, lembra que Deus foi se revelando, mostrando quem Ele era através de leis que revelavam princípios de si à humanidade. E aí Ele chega, por exemplo, e ensina o sábado. Você vai trabalhar 6 dias e você vai descansar no 7º dia. Lembre que estamos falando de princípio. Qual é o princípio que Deus quis estabelecer a partir do sábado? Descansar das suas obras, em quem você tem que confiar. A gente vai chegar a tratar disso hoje. E olha que interessante, todo sábado você descansava, guardava o sábado. Aí Deus inventou e criou para o homem o ano sabático. A cada 6 anos você trabalhava e no 7º ano você descansava o ano inteiro. Quem queria ser judeu, diga amém. O ano inteiro descansando. Só para dizer como é interessante o cuidado de Deus, no 6º ano, assim como na sexta-feira, no maná, no deserto, quem lembra amém, quem não lembra amém também, mas o povo no 6º ano colhia sempre o dobro para sustentá-los no sétimo ano que eles estavam descansando.
Qual é o princípio de Deus empregado nisso? Todo mundo fez assim, entendi, mas não quero falar. Uhum. Ok? Tá bom, amém. Digiram essa aí. E aí, irmãos, cada 7 semanas de anos, a cada 7 vezes que acontecia o ano sabático, acontecia o jubileu. Então no 49 tinha 49 anos, tinha o ano sabático normal, eles já estavam descansando, e no 50º ano também descansava, que era o ano do jubileu. Aí eles ficavam uns 49, 2 anos de folga. Senhor. O que... Olha, hoje em dia aposenta aos 50. Olha só, irmãos. E o que acontecia no ano do Pentecostes, 50 anos? A cada 50 anos. Primeiro, lembra que quando o povo entrou na terra prometida, Deus dividiu a terra por igual. Essa terra aqui é do Rúben, essa aqui é Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, toda a galera lá. Dividiu em tribos as terras. Só que o povo é palhaço, o povo é limitado como a gente é, e começa a fazer negócio com a terra, e começa a perder negócio, e começa a comprar e não conseguir pagar, e vai na... Eu ia falar Arapuã, não existe mais, né? Vai na Renner e faz crediário, e aí começa a vender um pedaço da terra para quitar o cartão de crédito. Essa é a loucura que o povo começou a viver. Chegava o tempo do cara já não ter nem terra mais para vender para alguém, e aí ele se vendia como escravo para pagar a dívida dele. Se vendia ele e os filhos como escravo. E a partir daquele momento os filhos eram escravos. Aí, no ano do jubileu, Deus instituiu assim, 50 anos, o ano do jubileu, eu vou inventar um negócio louco para vocês. No 50º ano, a terra volta a ser de quem era antes. Olha que loucura! Então, se eu tinha perdido a minha terra, seja o que for, no 50º ano ela voltava a ser minha. E se eu era escravo, eu era liberto no 50º ano. No ano do jubileu, era o ano da libertação de todos os escravos do Egito. Não existia um hebreu que continuava escravo no ano do jubileu. E aí as pessoas, quando iam fazer negócio, vender as suas terras, vendia pelo período que faltava para o jubileu. Porque no jubileu aquela terra voltava a ser dele. Ele se vendia como escravo até o tempo do jubileu. Porque no jubileu ele voltava a ser livre também. E aí... Até aqui é mesmo, irmãos? Delícia de ordem essa? Para quem é mal organizado, hein? As contas todas eram quitadas. Cartão, encerrava tudo, Serasa, limpava tudo, começava de novo. Oi? Zerava tudo. E aí, o que era interessante também é que no 48º ano, que antecedia o ano sabático e depois do jubileu, Deus dava triplo, porque eles tinham que sustentar no 49º, 50º, em 51º, porque eles iam começar a plantar de novo no 51º e não tinham o que comer ainda. Olha que delícia, no 58º ano, a galera ia colher e colhia 4 vezes mais já. Uma árvore que dava uma caixa de laranja, agora dá 4 caixas de laranja. Tem caixa de laranja, não tem laranja lá, né? Lá não tem? Tâmaras? Não sei o que é. Qual era, irmãos, o princípio disso tudo? Só uma última coisa. Alguém sabe o que é shofar? Renan, pega um shofar lá pra mim. Só pra galera aprender o que é. Shofar é um berrante de chifre do que, André? Carneiro, não sei o que é. Antílope? Chifre do quê? Gazela. E aí, o Tribunal Supremo dos Hebreus tocavam o shofar. Puxa, vem. Olha que legal. Agora, isso é verdade. É muito fedido isso aqui. Quem quiser cheirar depois...
Porque isso aqui tem tecido de animal mesmo, né? Apodrecendo aqui dentro. É bruto mesmo. E aí, o Supremo Tribunal de Israel tocava no ano do jubileu o shofar, um toque específico, porque isso aqui era usado para toque de guerra, toque de paz, toque não sei o quê, tinha um toque específico. E depois disso, todo judeu também tocava isso aqui, e todo Israel ouvia e fazia festa, porque começou o ano do jubileu, começou o tempo da restauração, o tempo da libertação. Essa é uma boa notícia para o judeu? Vou tentar tocar. Claro que era muito melhor que isso. Só para vocês nunca mais esquecerem disso. E aí, qual era o princípio de Deus com o ano do jubileu? Ninguém era dono de nada. Você consegue ver um Deus que não é satisfeito, que não se agrada na perpetuação da escravidão? Você consegue perceber um Deus assim? Um Deus que dá uma ordem dessa não é um Deus que odeia a escravidão, ou eu estou errado? Que mais, irmãos? É um Deus de recomeços. Muito bonito isso e está escrito aqui também. Restituição, libertação e provisão. Eu consigo perceber esse Deus que restitui, que liberta e que provê a partir do jubileu. Eu estou errado? Perfeito. Deus que não perpetua a escravidão, que a deterioração humana, das loucuras que o homem faz, ele está disposto a ajudar a corrigir mesmo. Esse Deus, que alguns vão dizer que é um Deus mau no Velho Testamento, eu não consigo ver um Deus assim. Quando eu reparo com textos como esse, ele não precisava fazer nada disso, ele conserta os erros humanos, para não usar um linguajar muito coloquial. Ele passa a régua e começa de novo como se nada tivesse acontecido. Querido, eu não sei o que você passou para estar aqui hoje. E eu não sei se você já conhece Jesus ou não. E eu não sei se você, dizendo que conhece Jesus, o que você já fez. O que eu estou dizendo é que eu conheço um Deus que, por princípio, é um Deus que zera e começa de novo as loucuras humanas. É um Deus que ama e é um Deus que restaura, que restitui, que liberta e que provê. Amém, irmãos? Agora, o que a Bíblia fala, irmãos, é que todas essas coisas são sombras. No Velho Testamento, tudo que a gente lê no Velho Testamento é sombra. A realidade, porém, se encontra em... Os mais velhos conhecem o texto. Tudo isso é sombra. A sombra do shofar. Vocês não estão vendo aí, está aqui em cima da mesa. Parece que o shofar, mas está muito longe de ser o shofar, estou errado? A Bíblia fala, imagina que isso aqui é Jesus. O Velho Testamento é sombra de Jesus, a realidade, porém, é Jesus. Tudo isso aponta para Cristo. O ano do jubileu aponta para o Senhor Jesus. Quer abrir um texto aí? Colossenses 2,16. Tem no telão? Tem? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Toda essa discussão nossa de sábado, dia sabático e ano de jubileu,
Tudo isso é legal para perceber como é que Deus fez. Mas a realidade de tudo isso que aponta para quem? Para o Senhor Jesus. Amém por enquanto, irmãos? Amém por enquanto. E aí, olha que interessante. Tem um cara que chama James Ussher. Ele faz o levantamento de todos os anos do jubileu. Português está correto? Anos do jubileu, tá certo? Que é o intervalo de 49 anos. Ele começa na data de 1445 a.C. Historicamente, não decora essas datas não. Por que eu estou citando isso que é fantástico? Porque o 18º, o 30º jubileu, desde o primeiro até o 30º jubileu, certinho no calendário judeu, ele dá certinho, coincide com o 30º ano do Senhor Jesus. Deixa eu repetir. O 18º, eu falei errado na primeira vez. O 18º jubileu acontece quando Jesus faz 30 anos. Acho que eu repeti porque ou vocês não entenderam ou aqui não é pentecostal. O 18º jubileu, historicamente falando, casa exatamente no ano que Jesus faz 30 anos e começa o seu ministério. Isso é fantástico. Se eu fosse mais pentecostal, eu dançava aqui agora. E aí, irmãos, o que diz Lucas 4, que a gente leu essa semana no RIP? Abre aí. Abre aí Lucas 4. Quatro 18. Lucas 4, versículo 18. O profeta Isaías escreveu a respeito do ministério do Messias que viria 700 anos depois dele e diz que quando o Messias viesse, é assim que ele vai agir. Ele vai. Aí Jesus pega, a história conta, Lucas conta que Jesus pegou a Bíblia, abriu e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o jubileu. Aí Jesus senta com 30 anos e fala assim: galera, sou eu. O ano do jubileu aqui, ó. Estou cumprindo aqui. Eu vim fazer isso aqui, tudo que a gente acabou de ler. Libertar os cativos, restaurar o oprimido, etc, etc. E dizer que, última final parte do versículo que a gente leu, 19. E proclamar que este é o ano do jubileu para quem crê. Aleluia. Isso é muito legal. E aí, irmãos, o finalzinho, ele fecha o livro. Todo mundo fica bobo com ele. A gente aprendeu no RIP essa semana isso. Todo mundo fica bobo com ele. Fala, caraca, esse aí não é o filho do José? Eu até brinquei no RIP. Esse aí não é o filho do José que estudou no 3º B comigo? Porque eles não conseguiam entender como é que o filho do carpinteiro estava falando com aquela autoridade toda. E aí ele fecha o livro. E aí no 21 ele fala assim: então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Para vocês hoje, isso é uma realidade, vocês que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Do mesmo modo que o shofar anunciava o começo do jubileu para aqueles que ouviam, aqueles que ouvem e creem no Evangelho entram no período sabático. Aqueles que ouvem e creem no Evangelho estão vivendo o ano do jubileu. O reino de Deus está sendo estabelecido naqueles que ouvem e creem no Evangelho. Que começam a agir não mais como querem agir, mas como o mestre quer que ele haja, e começa a estabelecer princípios e forjar o coração desses que creem.
o sábado, que a gente falou, o ano sabático, o jubileu e o milênio, e eu não vou entrar nessa questão hoje, só fazer um parênteses aqui, irmãos. De Adão até hoje, mesmo que falem muito, a Bíblia diz que tem 6.000 anos apenas. De Adão, se eu colocar cronologicamente, de Adão até aqui, 6.000 anos. É ano pra caramba. Faz 500 anos que descobriu o Brasil e ó a distância que era. 6.000 anos de Adão até aqui. Isso significa que o milênio sabático, que é o reino milenar que vai começar com o reinado de Jesus nessa terra, está para acontecer a qualquer momento. Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso é uma loucura. Eu estou dizendo que está para começar o milênio, o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Isso é uma delícia, irmãos. Mas o sábado, o ano sabático, o jubileu e o milênio, tudo isso não é uma questão de calendário, mas um sinalizador, um mapa do tesouro que levou o homem até aquilo que tudo isso apontava, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Criador. Um mapa de tudo isso, ano sabático, jubileu, tudo isso é um mapa do tesouro. Para quê? Para chegar no Senhor Jesus Cristo. O que não faz sentido é eu com o mapa do tesouro, do lado do tesouro, pirando no mapa do tesouro. O que não faz sentido é tudo aquilo que apontava para Cristo continuar sendo mais forte do que aquilo que apontava. O que não faz sentido é eu guardar o sábado. Porque isso apontava para o Cristo, mas se eu creio, eu estou no sábado. Eu já estou com o tesouro, eu não preciso do mapa do tesouro mais. Tão claro isso, irmãos. E tão desesperador como alguns não entendem isso. Eu tenho um mapa para chegar num hotel top. Eu chego no hotel e ao invés de ir para a piscina, eu fico curtindo o mapa de novo. Agora, irmãos, estando em Cristo, nele, o que a gente encontra se o princípio é o mesmo? Restituição, libertação, provisão, que só vem através do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre esses pontos com vocês hoje. Eu não sei se é nessa ordem que Deus estabeleceu, porque Ele estabeleceu primeiro a guarda do sábado, depois o ano sabático e depois o jubileu. Depois os irmãos mais estudados aí me digam se faz sentido a ordem disso também. Mas quem também não entendeu isso não tem problema. O que era o princípio que continua sendo o princípio hoje em Jesus? Primeiro, a salvação pela graça. Quando o texto do Velho Testamento nos ensina a descansar das nossas obras, o que ele está ensinando é abandone essa sua mania de achar que você se relaciona com Deus pelas coisas que você faz e descanse naquilo que o Senhor Jesus fez. Vocês não entenderam. Eu estou dizendo que o princípio que Deus estabeleceu e que nós devemos viver hoje é parar de acreditar que o seu bom relacionamento com Deus, que o favor de Deus vem pelas coisas que você faz, porque Ele mandou você não plantar e não colher, Ele mandou você descansar. Então agora é hora de você não plantar e não colher, agora é hora de você descansar, que a provisão Ele vai dar. Com a boca seca por causa do chofar, meu irmão. É que eu vou contar um segredo para vocês. Isso fica no meu escritório e o fedor é muito grande. É grande. Aí eu joguei tênis pé dentro. Então acho que veio um pouco de tênis pé para a boca agora. João tudo. E voltando. No Antigo Testamento, assim como nas religiões de hoje, eu estou falando religiões todas, evangélico, católico, espírita, todas elas,
Assim como no Antigo Testamento, o tempo todo o homem é tentado a ser aceito por Deus, tentado a agradar Deus, a barganhar com Deus. Eu troco, eu faço uma coisa boa para que Deus me dê outra coisa boa. Quando a obra de redenção está completa em Jesus, Jesus pendurado na cruz, ele enche o pulmão de ar e grita o quê? Já era, está consumado, foi feito, não tem mais nada que vocês possam fazer, o sacrifício é esse aqui, o pagamento foi feito, a recompensa, a compensação pelo seu pecado está paga, descanse, para de achar que você vai conquistar a favor de Deus, não tem como. Essa semana eu estava no feriado, estava muito quente. 1h30, mais ou menos. Eu estava com a minha esposa, e aí tinha uma senhorinha, num sol, e com um casaco segurando assim para fazer uma sombrinha andando na estrada. E eu passei por ela e falei, não, eu vou voltar. E voltei. Ô senhorinha, vou te levar onde você quer ir. Não, meu filho, eu estou pagando os pecados aqui. Eu estou aqui pagando as promessas. Eu não tiro a legitimidade da intenção dela. Mas depois de uma conversa dessa que a gente acabou de ter, faz algum sentido Deus trocar com ela o perdão de pecado por ela sofrer 1h30 no sol? Faz algum sentido. Agora faz sentido para você também, cabeção. Você, eu estou falando de você. Quando peca não quer ler a Bíblia, espera Deus que agagar e esquecer para você ler a Bíblia e orar de novo. Isso é uma relação de barganha. Eu pequei, então não quero encarar Deus. Eu vou esperar um pouco. Aí ele esquece. Aí eu volto a ler e volto a ir na igreja, etc. Primeira coisa, que estando em Cristo eu preciso descansar das minhas obras e entender que a salvação é exclusivamente através de Jesus. Aliás, Hebreus 4, estou preocupado com o horário, depois vocês leiam. Hebreus 4 fala assim, o povo judeu, aos hebreus, né? Hebreus, o autor manda aos hebreus e diz assim, se vocês não creem, vocês não estão no descanso, ainda que guardem o sábado. Ainda que vocês guardem o sábado, ainda que vocês guardem o ano sabático e o jubileu, se vocês não creem em Jesus, vocês não estão no descanso. Aquilo que vocês só se apegaram àquilo que apontava para Jesus, mas Jesus veio e vocês ainda estão guardando as coisas do Velho Testamento. Leia lá, Hebreus 4, ele vai falar que o nosso descanso não é um lugar, o nosso descanso é uma pessoa que é o Senhor Jesus. O que mais que o jubileu, o nosso jubileu, o Senhor Jesus, traz? Provisão. Provisão física, emocional e espiritual vem enquanto nós estamos no nosso jubileu. Quem aqui percebe o cuidado de Jesus nas questões físicas? O Senhor tem cuidado. Eu não estou dizendo que de vez em quando você não passa vontade. Eu estou dizendo que você está aqui vivo, por quê? Porque o Senhor Jesus proveu isso para você. Emocionalmente, o Senhor Jesus tem te ajudado a perdoar as pessoas. Os traumas de infância, os abusos que você sofreu ao longo da sua vida. Não só abusos físicos, mas abusos psicológicos. Pessoas que abusaram de você do ponto de vista não só físico, mas físico também. Perdão e cura disso só vem no ano do jubileu. Só no ano do jubileu você consegue ser restaurado da sua condição anterior. Provisão espiritual, não preciso nem falar, é tudo que a gente está falando até agora. A provisão de Deus para isso. Bem, sobre a provisão física, eu não vou abrir também Mateus 6. Ele fala assim, Mateus 6, 25, ele fala, no contexto todo, você está ansioso por quê? Você está ou não está no ano do jubileu? Isso sou eu que estou falando, tá, irmão? Mas é mais ou menos isso. Está ansioso por quê? Dá uma olhadinha para o passarinho não planta, não colhe, não guarda em celeiro, e Deus cuida deles. E vocês não têm mais valor do que o passarinho? Então creia que o Senhor Jesus vai prover e vai na hora certa, vai levantar. Aliás, se Ele não prover também, tão somente morreremos. Ele já proveu a nossa estada eterna com o Criador. Essa é a delícia de todas. Isso é a realidade, essa verdade vem sobre todos nós. Que mais
que o nosso jubileu Jesus traz? Restituição. Tem uma música que alguém fez, que ele fala de restituição. Ele fala, traz de volta o que é meu. Quem conhece, amém. Quem não conhece também, não quero nem julgar o coração do irmão que fez. Mas o que Deus nos restitui não é a casa que eu vendi e fumei ela em droga. E Deus vai restituir isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala de restituição, porque as pessoas são muito ligadas nas coisas que perderam. Não, o diabo levou o meu carro. O diabo levou não sei o quê e Deus vai restituir. Não é isso que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de restituição, o que Deus vai restituir, e fez isso no jubileu, nosso jubileu, que é o Senhor Jesus, Ele restitui o lugar de intimidade que a raça humana nunca deveria ter abandonado. Intimidade com Deus. De todas as maneiras de se ver a restituição, eu particularmente gosto mais dessa, que é de entender o sentimento do recém-convertido. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, aquele sentimento assim, cara, eu devia ter conhecido Jesus antes. Eu não sei se você passou por isso. Ao dia que a ficha caiu, eu falei assim, caramba, puxa vida, se fosse há 10 anos atrás. Essa restituição é que o Evangelho traz. Joel fala disso. Ele fala que restituir os anos que foram consumidos. A promessa de Deus é de que no finalzinho de vida que ainda você tem, e que agora você crê, Ele vai te dar energia para fazer tudo aquilo que você deveria ter feito e não fez. Essa é a restituição que Ele dá. Aliás, tem uma poesia do Santo Agostinho, que ele fala assim, né? Eu vou ler um trechinho aqui. O finalzinho da poesia dele, ele fala assim, tarde te amei. Santo Agostinho falando para Deus, para Jesus. Tarde te amei, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava e me lançava distante e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiram senão em ti. Lindo isso também, não sei se vocês entenderam, mas é fantástico. Segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando suspirei por ti, te desejei, eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Fantástico, né? O seu grito rasgou a minha surdez. Acho espetacular isso. A restauração do jubileu vem e restaura o tempo que eu perdi longe de Jesus. E me ajuda e me mostra que é possível fazer muito mais, inclusive por aquele período que eu estava longe dele. O que mais que o nosso jubileu traz? O Senhor Jesus, o nosso ano do jubileu. Libertação. João 8:36. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o ano do jubileu. É uma música do Asaf, dá vontade de tocar, eu só não sei tocar ela. Festona, né? Esse é o ano do jubileu, é o tempo da restauração. Ninguém? Não? Vai estar na descrição do vídeo aí, viu? Coloca lá. Libertação, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Segundo Isaías, livres como? Segundo Isaías, que o próprio Jesus leu em Lucas 4, trazendo cura para o cego, o evangelho pregado aos pobres não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito, aqueles que são humildes. É trazendo libertação aos cativos.
e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados, quais são os princípios do ano do jubileu? Que Deus é um Deus de recomeço, de libertação, de restituição e de novas chances. Sempre será. Sempre será. Para aqueles que creem, para aqueles que não creem, esse é o ano do jubileu. E para aqueles que creem, esse é o ano do jubileu. Mas eu fiz um monte de coisa que você não sabe depois de crer. Mas a gente está no ano do jubileu. Então agora é o ano da restauração, da restituição, do novo começo, do recomeço em Cristo, de escrever uma nova história. Mas se você escrever errado? Mas daí você está no ano do jubileu. Aí você escreve de novo, certo? Porque é o jubileu, é a restauração, é o recomeço, é uma nova história sempre. Porque é baseado naquilo que o Senhor Jesus nos trouxe e não naquilo que a gente faz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o texto de 2 Coríntios 5,17, eu termino com ele. Dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou ler de novo, vocês vêm comigo, vamos junto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já era, porque tudo se fez novo. Isso é para quando você creu, isso é agora para você que já creu no passado e que é necessário que você esteja no ano do jubileu, porque é nele que eu vivo, é no ano do jubileu, é no ano da restauração, é no período que o Senhor Jesus preparou para a gente. Amém?